E eu acredito que eu liberei aqui para começar a transmissão. Será que aí agora eu consigo me enxergar? Deixa eu só verificar aqui. Tá, eu acho que agora eu consigo já apresentar alguma coisa. Se você quiser me mandar, eu vou passando os slides e você vai falando. Tá Tô bom, vendo o pode Kaiá ser. aqui, peraí. Você tá com o modo apresentação aí, que você consegue compartilhar a tela, Samira? Uhum. Então você tá com o link. Se você me passa. Ah, não, é que daí eu tenho o teu link, né? A Sabrina tá falando com a Yara. Boa tarde, pessoal. Tem um pessoal aí que já entrou. Só tá com o link aqui, ó, tornar apresentador Sabrina e Samira. Eu talvez provavelmente tenha que receber algum outro link, alguma outra coisa. Boa tarde. Beleza, cara. Uma correria da... Ô, Samira, se você puder colocar só no mute aí, tá vazando o áudio aqui. Eu acho que você, como eu te mandei o meu, você entrou com o meu nome. Tenho quase certeza. Peraí. Deixa eu tornar você apresentador para ver se... Opa. Convidar uma pessoa... Vê se e-mail. aparece para você. Mostrar Apareceu? a minha tela. Apareceu. É que eu te mandei o meu link e apareceu dessa forma. Tá, legal. Bom, acho que dá para fazer dessa forma. Ver se vocês visualizam aqui a apresentação. Tá aparecendo inteira para vocês? Eu tô vendo a sua tela de apresentador. Não a tela de apresentação, grandona. Tá. Peraí, a gente resolve isso. Agora teremos uma tela só. Deixa eu pegar isso aqui pro canto. Eu só vou fechar meu vídeo aqui. Vê se agora aparece a tela toda. Sim. Ah, então beleza. Então, tá certo. Apontador laser. Tranquilo. Aí eu vou contando com o apoio de vocês aí para ver no chat e tudo mais, que eu tirei o monitor, a extensão do monitor aqui, a não ser que eu consiga compartilhar aqui. A gente ainda tem alguns minutinhos, dá para fazer o teste. Ele acaba pegando o lance das duas telas mesmo. Vou ficar com uma tela só mesmo. Bom, tranquilo, vamos aguardando aí. Então, guardo o feedback da Samira e da Sabrina na hora que o pessoal for entrando aí. Ainda tem 5 minutinhos aí. Guardar mais um pouco. Então, tá. Eu vou Mas só dar a transmissão já está iniciada, né? Já foi. Eu tinha apertado o botão de iniciar a transmissão. E aí, Sabrina, muito trabalho? Como sempre. Samira me dá um trabalho, falo com ela direto.
Tá bom. Coitada, Sabrina passa mal na minha mão. Quando nela é o Guilherme. Mas o Guilherme é menos, Samir é mais. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quantas pessoas a gente tá aí já? Deixa eu dar uma olhada aqui. 18. 18, legal. Até se o pessoal estiver ouvindo a gente aí, se eles puderem dar um ok de áudio ok, vídeo ok, que a hora que a gente iniciar, a gente consegue acompanhar. Beleza, o Adilson falou que tá ok. A Arielle também, beleza. Então tá, qualquer coisa vocês vão notificando aqui. Pessoal, a gente vai aguardar mais uns minutinhos aí, a ideia nossa é começar pontualmente no mesmo horário. Eu só vou fazer uma introduçãozinha rápida e passar a palavra para a Sabrina. Boa tarde, pessoal. Queria confirmar novamente aí
se estão recebendo o áudio e o vídeo aí, se estão ok aí. A gente já vai dar início ao processo da apresentação. Legal, recebi alguns oks aqui. Legal. Só para avisar e passar um recado, a apresentação da Sabrina, que é o foco principal, vai ter por volta de 35 a 40 minutos. Referente à agenda aqui, eu vou só fazer uma introdução, apresentar um pouco das duas empresas aqui do grupo, falar um pouquinho do nosso serviço, são 2 slides, e vou passar a palavra para a Sabrina aqui. Bom, meu nome é Danilo Pena, eu sou responsável pelo comercial da Forte Secure e da LGPD2U. A Forte Secure ela iniciou as atividades em 2014 e ela inicialmente iniciou as atividades vendendo as soluções da Kaspersky. Hoje a gente está, quando eu falo hoje, é hoje mesmo, tá? A gente recebeu o relatório da Kaspersky, a gente ficou entre a segunda ou terceira melhor revenda de avaliação de canais em 2021, e de revenda SMB, que eles chamam até 1.000 licenças, a gente ficou em segundo lugar, e em quarto lugar em Enterprise. Então, a gente tem muita sinergia com a Kaspersky, a gente trabalha há muito tempo. Eu trabalhei num fabricante concorrente há muitos anos atrás, antes de iniciar as atividades da Forte Secure, então, assim, a gente tem uma boa expertise. E em 2017, eu conheci o meu atual sócio na LGPD2U. A LGPD2U é uma empresa que nasceu em 2017 e ela é 100% focada em adequação à privacidade e LGPD. Quando a gente fala privacidade, porque a gente não cuida só de LGPD, tá? A gente tem atuado em alguns países da América Latina, cuidando de outros tipos de legislação, tá? Porque a gente tem esse know-how para poder atender como privacidade, tá? Bom, seguindo um pouquinho aqui da agenda, deixa eu só avançar. A gente fez uma reestilização nesses últimos 6 meses que passamos, né? A Forte Secure, ela mudou um pouco da sua identidade visual. Para quem conhece, para quem é cliente nosso já viu que o nosso logo mudou. E por que isso? Porque nós mudamos o nosso propósito. A gente tem atuado muito fortemente na parte de serviço, de atendimento de serviços. A gente tem visto que o mercado está necessitando de uma cobertura, um apoio maior. Então, a gente está expandindo os nossos serviços e a forma que a gente vai estar atuando. E até mesmo vem de encontro com uma notícia que saiu no blog da Kaspersky recentemente não, essa semana, para ser mais exato, onde o Brasil é o segundo país mais atacado por ransomware. Então, assim, o assunto é bastante pertinente e a gente está investindo muito pesado em reestruturar e ampliar a nossa equipe e os nossos portfólios de serviços para poder trazer a tranquilidade e vocês estarem voltados e focados no negócio de vocês aí, apoiando o crescimento da empresa de vocês. Bom, diante dessa nova construção aí, essa nova roupagem da Forte Secure, a gente está entrando com novos serviços. Eu não vou apresentar esses serviços, eu estou só printando para vocês terem uma ideia, tá? A gente está utilizando o framework do SysControl. Hoje, a gente tem muitos clientes e tem recebido muito apoio e hoje a Forte Secure é muito reconhecida por trabalhar no segmento de anti-malware. Então, a gente já tem muitos clientes de contratos que a gente faz sustentação de ambientes e tudo mais, e a gente está ampliando o nosso escopo para cuidar das outras caixinhas do framework do SIS. Então, o nosso portfólio de soluções está sendo ampliado, com soluções de PAN, soluções de Fire, soluções de DP, enfim. A ideia é não ficar escovando o beat aqui, mas qual que é a ideia? Se vocês quiserem marcar uma reunião com os nossos accounts e a gente discutir, começar a desenhar o que vocês podem gerar de orçamentos ou programar para o segundo semestre ou até mesmo para 2023, não deixa de entrar em contato com a gente, tá ok? Bom, dando continuidade,
Só para dar um toque aqui, a gente vai fazer algum sorteio de alguns brindes no final, para quem ficar até o final. Todo mundo que fez a inscrição, a gente tem uma lista em Excel, por ordem de sorteio, e aí a gente vai usar o sorteador para fazer isso. Então, conto com o apoio de vocês aí, com perguntas, com dúvidas. A ideia é municiar aí o máximo de informações para vocês aí, tá bom? Sabrina, posso passar a palavra para você aí. Ok. Eu preciso transformar você como apresentador, né? Sim, senão eu não vou conseguir. Coloca o organizador, que sou eu. Até alguém colocou aqui que o seu nome está aparecendo como Sabrina Costa. Vê se foi para você aí agora. Foi. Eu só não sei Legal. qual tela ele vai mostrar. Ele está mostrando alguma tela? Não, ele está perguntando se eu quero mostrar a minha tela, porque na verdade eu acho que a gente está com o mesmo login. Não, Vamos. peraí. Tá. Acho que agora foi. Acho que agora está aparecendo. Correto? Sim. Correto. Eu Perfeito. vou colocar aqui no multi e desligar minha câmera aqui. Obrigado, pessoal, até o presente momento. Aí eu volto para o encerramento aí para a gente fazer o sorteio com a nossa equipe aí. Pessoal, boa tarde. Obrigada, Danilo, pela introdução. Eu sou a Sabrina Costa, eu sou especialista em Kaspersky, trabalho no distribuidor na EasyWord. A EasyWord foi a empresa que trouxe Kaspersky para o Brasil há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Então, ela já tem uma boa experiência e hoje eu vim aqui para apoiar, né, nesse webinar para a gente falar um pouco sobre EDRO. E para a gente começar a falar sobre o EDR, nada melhor que a gente começar com o próprio tema, né? Se você saberia como agir se tivesse um ataque, o que aconteceu, você saberia lidar, você entenderia o que aconteceu. Então, basicamente, para a gente começar a falar um pouco sobre esse contexto, o EDR ele é justamente para essa questão. Então, o EDR ele veio com a proposta, né, para apoiar o EPP, ele não funciona sozinho, ele trabalha juntamente com o próprio Kaspersky, a linha CASB, tanto o Select, quanto o Advanced, quanto o Total. Só que para a gente, quando a gente trabalha o próprio DRO como licenciamento base, ele já contempla o Advanced, que acredito que muitos de vocês conheçam, mas caso não conheçam, pode falar com o pessoal da Forte Security que a gente apresenta para vocês também. Então, como funciona? A gente vai ter esse EPP por trás e o EDR sendo um complemento para que ele nos traga, para que ele nos esclareça quais são as informações por trás do que está acontecendo dentro do meu ambiente. Então, são algumas perguntas, né, que a gente consegue começar essa nossa conversa. Então, qual que é o contexto do alerta? Quais ações já foram tomadas em relação ao alerta? A ameaça detectada ainda está ativa? Tem outros hosts dentro da nossa rede sendo atacados? Qual o caminho que o ataque seguiu até o momento? E qual que é a verdadeira causa, qual que é a causa raiz dessa ameaça? Hoje, em qualquer endpoint de mercado, a gente precisa fazer uma análise muito minuciosa e às vezes não acaba encontrando todas essas respostas para essas perguntas. Então, é justamente para isso que o EDR veio para o nosso ambiente hoje. O que eu estou apresentando aqui na tela, acredito que muitos de vocês conheçam, é o próprio Kaspersky Security Center, que é onde eu estou aqui, né? No meu ambiente, eu tenho ele instalado interno, só que o EDRO ele funciona tanto aqui, dentro do próprio Security Center, ou a console MMC, quanto no KSC Cloud. Então, a partir de 300 licenças, o cliente já tem acesso ao KSC Cloud e ele já pode trabalhar totalmente na nuvem da Kaspersky, já contemplando o EDRO também. Quando a gente trabalha dentro da própria MMC, que é onde eu estou, a gente trabalha em cima do EDRO na parte da Web Console. Por quê? Porque os relatórios que vão ser gerados, as informações, serão dentro da Web Console. A gente não consegue ter a visualização dessas informações dentro da MMC. E, continuando aqui, a gente tem alguns pontos, né, sobre quais tipos de ameaças
são importantes, que acabam né, nos mostrando determinados tipos de situação que a gente acaba não conseguindo lidar. Um phishing, um malware mais normal, assim por dizer, é muito mais tranquilo da gente conseguir lidar no dia a dia. Porém, um ransomware, um spyware, um malware, mais um tipo de ataque sem arquivo, como fileless, é muito mais complicado da gente conseguir lidar dentro desse dia a dia. E também tem a questão, quando a gente fala do Brasil, ser o segundo país no mundo mais atacado, segundo a própria Kaspersky, segundo outros tipos de relatórios que a gente tem visto ultimamente. Então, o próprio EDR é justamente para isso. Ele vai correlacionar as informações dentro dos seus endpoints e te trazer isso em forma de relatório. Então, ele vai trazer as informações para a gente aqui e vocês vão conseguir visualizar, ter a visualização do que está acontecendo dentro do ambiente. Então, eu abri aqui já o meu ambiente para mostrar para vocês como isso funciona na prática. Primeiramente, eu vou mostrar como que a gente configura, como que é feito, quais são as situações que a gente vai ter. E aí eu entro no relatório para mostrar as informações que são trazidas e como que a gente pode lidar com todas essas informações. Qualquer dúvida, como a Samira falou, só para pontuar, pode colocar aqui no chat que eu respondo no final, ou mesmo se vocês quiserem levantar a mão e abrir o microfone, e aí qualquer coisa a gente também pode parar. Então, aqui a gente já tem um ambiente configurado em cima do CASB Advanced e no próprio EDR, e eu vou ter as políticas atreladas a esse ambiente. Então, eu tenho aqui uma política que eu denominei como Webinar EDRO, e para a gente trabalhar hoje com o Kaspersky, antigamente a gente tinha até a 11.6 uma política de Windows e uma política chamada de Endpoint Agent, que era uma política separada para o próprio EDR. Só que, desde a atualização da 11.7, hoje a Kaspersky está na 11.9. Então, desde a 11.7, Kaspersky unificou essas duas informações para ficar muito mais tranquilo da gente conseguir configurar, porque nessa outra versão, nessa versão antiga, a gente tinha um passo a passo para ser feito. Caso não fosse feito da maneira correta, ia acabar não funcionando, ia acabar não trazendo essas informações dentro do relatório para vocês conseguirem analisar. Então, aqui a gente só precisa criar a política de Windows, colocar o nome que a gente desejar, tanto que aqui a política está nos mostrando que é a 11.8 e a gente vai ter a informação dentro dos próprios configurações do aplicativo como Detection and Response. Então, eu vou ter o EDR e dentro dele eu só preciso vir aqui e ativar essa informação dentro do meu ambiente. Então, a gente vai ter o próprio Endpoint Detection and Response aqui e ele vai vir por padrão desativado. Quando a gente começar a trabalhar com ele, ele vai ser ativado dentro desse ambiente e a partir de agora a gente vai ter esse correlacionamento dessas máquinas sendo trazido diretamente para a gente dentro de relatório para que a gente consiga subir o nível de maturidade, consiga analisar, consiga entender e consiga trabalhar com isso dentro dos nossos outros computadores. Aqui a gente já vai ter duas partes do EDR que são muito importantes. A primeira delas, isolamento de rede, e a segunda, a prevenção de execução. Então, como é que funciona? Hoje, quando a gente trabalha só com o EPP, a gente tem o que a gente chama de Network Threat Protection. Então, nesse caso, ele é a proteção a externos, a dispositivos externos dessa rede. Então, ele vai se autoproteger. As máquinas que tem Kaspersky hoje, Select, Advanced, qualquer outra vertente business que a gente trabalha com Kaspersky, eles vão trabalhar com esse Network Threat Protection para se autoproteger. Não permitir que aquele acesso externo, com a intenção de utilizar aquela máquina para atacar o ambiente, consiga esse acesso. Quando a gente fala do próprio EDR, está falando de uma maneira proativa. O EDR, ele vem para a gente ser proativo nesse ambiente. Um EPP, ele é reativo, ele vai verificar essas informações, ele vai trabalhar em cima do que ele verificar que é um ataque, do que ele analisar que está tentando atacar esse ambiente. Então, se a gente tem hoje como fileless, malwares, spywares,
outros tipos de ataques, exploits novos, que são programados ou para fazerem utilizações por aplicações confiáveis, como PowerShell, como outros tipos de aplicações dentro do ambiente de vocês, o próprio VP ele não vai conseguir verificar no primeiro momento. Ele só vai analisar isso quando realmente esse exploit, esse ransomware, esse tipo de fileless fizer realmente um ataque. Quando ele estiver fazendo elevação de privilégio, quando ele estiver fazendo qualquer tipo de alteração que não seja identificável, a gente não vai ter essa informação. Então, isso é muito importante porque se a gente tem um EDR dentro do ambiente, acontece esse tipo de ataque, você tem toda a cadeia de evolução, toda a cadeia de eventos do que aconteceu, e com isso você consegue identificar. Bom, só aqui que ele identificou que era um ataque, mas tem todas essas informações que foram geradas antes. Foi feita elevação de privilégio, foi feito ativação de alguma outra informação dentro do ambiente, abertura de porta de rede, e ele não tinha conseguido verificar que era algum tipo de ameaça. Então, a gente consegue analisar tudo isso e passar adiante dentro do nosso próprio ambiente. Então, aqui, quando a gente fala de isolamento de rede, nessa feature proativa, ele vai funcionar da seguinte forma. Mesmo que o ataque venha de uma das máquinas de vocês, ele vai isolar essa máquina automaticamente do ambiente. Por quê? Porque ele vai proteger todo o seu ambiente daquele ataque que está acontecendo. Então, naquele momento, ele vai tirar os acessos TCP e IP dessa máquina, a não ser o que estão em exclusões, e as informações é o que tange ao agente de rede que faz a comunicação entre essa máquina e a própria console. O restante, a comunicação com a sua própria rede e a comunicação externa com a internet, ele perde. Essa pessoa não vai conseguir fazer mais nenhum tipo de acesso a partir daquele momento. E com isso, a gente está protegendo essa máquina para verificar o que aconteceu. E a gente tem que definir as configurações de desbloqueio. Por quê? A partir do momento que essa máquina é bloqueada, isso aqui vem por padrão como 8 horas para ela desbloquear automaticamente. Ah, Sabrina, mas não, a gente não vai ter um problema em relação a isso é um final de semana, não tem ninguém analisando, e essa máquina tentar voltar e ainda tiver com problema. Isso não acontece, porque se vamos supor que seja algum tipo de ameaça persistente, algum outro tipo de informação que vai ficar ali tentando e combatendo o próprio EPP. Enquanto aquela ameaça não for sanada, não for neutralizada dentro desse ambiente, ele não vai conseguir voltar. Então, se a gente colocar aqui 1 hora e essa máquina ainda não estiver totalmente desinfectada e tentar voltar para esse ambiente, não vai conseguir. Porque no momento que ela tentar bater, o EDR vai fazer as análises de volta e vai novamente bloquear esse computador e tirar todo qualquer tipo de acesso. Para evitar movimentação lateral, para evitar que vocês tenham problema daquela invasão acabar se espalhando. Então, aqui o padrão são 8 horas, mas a gente tem também outros tipos de informação para evitar falsos positivos. Então, a gente vai ter aqui a parte das exclusões de isolamento de rede. Então, eu vou ter algumas informações aqui que já vêm por padrão. Então, já tem chamada de DNS, de DHCP, outros tipos de informações aqui, para que ele não interprete essas informações como essas chamadas, essas verificações que são utilizadas no nosso dia a dia, como algum tipo de ameaça a esse ambiente. Então, justamente, essas informações já vêm pré-configuradas pela própria Kaspersky, mas vocês conseguem também adequar ao negócio de vocês, ao ambiente de vocês. Então, aqui eu tenho algumas informações de opções de regra para conseguir trazer essas informações referente a algum tipo de porta local, porta remota, endereço remoto, algum tipo de aplicação. Então, eu posso trazer essas informações para cá, colocar qual é o tipo de direcionamento que é utilizado dentro desse protocolo, dentro dessa utilização, e também qual é o protocolo que é utilizado, se é TCP, se é UDP, se é esse MPv4 ou qualquer outro tipo de informação de protocolo que vocês se utilizam para fazer esse acesso. Então, a gente traz essas informações para cá justamente para isso, para que não haja, a gente tem uma aplicação legado, a gente tem outro tipo de informação, ele pegou a primeira vez? Opa, ele pegou
Então, a gente coloca aqui, a partir de agora, ele não vai interpretar aquilo como um ataque ao nosso próprio ambiente. E aqui a gente vai ter outra feature que a gente chama de prevenção de execução. Então, ela funciona da seguinte forma. Quando a gente está trabalhando só com a parte do EPP da Kaspersky, a gente tem o que a gente chama de Application Control. Então, lá a gente consegue colocar determinadas aplicações que, mesmo que o usuário tenha permissão de administrador, que ele consiga instalar, se tiver dentro daquela lista, ele não vai conseguir inicializar aquela aplicação. Então, ele não vai ter essa opção de inicialização, porque a gente colocou dentro do controle de aplicações. Também, mesmo que se essa aplicação for um portable, a gente também consegue colocar essa informação lá com o próprio hash para que ele não consiga inicializar essa aplicação que não deveria. Um NDS, que é algum outro tipo de informação, de aplicativo que vocês não permitam, que não seja homologado pela empresa. E aqui a gente entra num conceito um pouco mais profundo. Então, nesse caso, a gente tem a opção de bloquear e gravar no relatório, criar log de eventos apenas em relação a arquivos executáveis, scripts e documentos do Office. Isso Ô, a gente Sabrina, pode falar. temos uma pergunta aqui, aproveitar o gancho aí sobre o bloqueio, tá? O pessoal perguntou aqui se o bloqueio é apenas de rede TCP. Não, IP. não. Ele vai bloquear, né, TCP/IP dentro do ambiente, mas essa máquina ela não vai conseguir nenhum tipo de acesso à rede ou ao ambiente externo, no caso a internet. A única coisa que ele mantém ativo mesmo é a informação referente ao agente de rede, que é o comunicador, entre a própria máquina e o servidor de administração, seja ele em nuvem, seja ele MMC. Tá, e das portas USBs, tá? Para dispositivos externos, HDs e pendrives, são bloqueados? Também. Nesses casos, ali não vai conseguir acesso também. Mas essa máquina ela vai estar totalmente inoperável, na verdade. A pessoa não vai conseguir nenhum tipo de acesso. E aí ele não permite essa comunicação. Então, esse é um outro ponto que ele também não vai conseguir. Beleza. Perfeito. Então, a gente tem aqui as informações referentes a arquivos executáveis, scripts e documentos do Microsoft Office. Para quê? Porque caso a gente já tenha algo que a gente tenha reconhecido dentro desse ambiente como algum tipo de ameaça, a gente já consegue trazer essa informação para cá, né? Tanto por caminho quanto por hashes, tanto do MD5 quanto do SHA-256. A gente consegue trazer essa informação prevenindo essa informação do ambiente. Ou a gente pode procurar em algum fórum de segurança. Eu até deixei aqui para vocês, porque dentro do próprio Kaspersky a gente tem aqui informações sobre caso de uso, que ele já nos mostra o próprio Security List, ele já recomenda essa informação. Então a gente tem, como ele mesmo fala, importar IOCs, né, que é índice de verificação, índice de comprometimento, na verdade. Eu vou mostrar para vocês mais adiante, mas caso a gente queira importar essas informações, a gente vai ter aqui dentro do ambiente. Ele nos mostra as principais threats que estão, né, em alta dentro do ambiente, dentro do mundo, e a gente consegue pegar aqui, tem APTs, tem mobile threats, tem spam, tem phishing, tem financial threats, então a gente consegue escolher qualquer uma dessas, vir aqui, escolher o nível de informação e trazer essa informação para o nosso ambiente, trazer o IOC para cá para ser verificado. Aqui, esse modo, a gente pode trazer de informações, né, que a gente já tenha, mas além da gente conseguir Contact Security List, dentro dos próprios relatórios de vocês, quando eles forem gerados, a gente vai ter o botão de prevenção de execução também. Dando um OK aqui, fechando aqui. Então, para a gente começar a trabalhar com o próprio DRO, para que ele comece a nos trazer, a gente só precisa vir aqui, acionar, ativar essa informação, configurar a questão da prevenção de execução e do próprio isolamento de rede, e a partir disso ele já vai estar funcionando e a gente vai conseguir, né, verificar essas informações aqui. Então, deixa eu fechar.
e vir aqui para a parte de tarefas para a gente falar um pouquinho. Então, tem algumas tarefas dentro desse ambiente que são atreladas ao EDRO e elas estão juntamente com as tarefas de Windows. Então, eu tenho aqui algumas delas. Verificação de IOC, que é o índice de comprometimento que a gente vai fazer. Eu vou mostrar para vocês na prática como é feito certinho, mas ele aqui a gente consegue criar a partir daqui ou mesmo a partir do relatório que a gente tenha verificado, tenha analisado dentro do ambiente. É um método que a gente consegue fazer. A gente tem aqui outro tipo, que é iniciar processo. Então, a gente pode inicializar algum tipo de processo que tenha sido parado dentro dessa máquina. A gente também tem a opção de encerrar processos dentro desse ambiente, caso a gente precise encerrar alguma informação que tenha sido inicializada por algum malware, por alguma outra coisa, até no objetivo de inutilizar aquela máquina como um ataque de DDoS, por exemplo, que ele abre um monte de janelas e você não tem, né, mão para fechar aquilo ali. Então, a gente consegue, a partir daqui, fazer esse encerramento. E também, no caso de obter o arquivo para análise, então a gente consegue obter arquivos de log, obter arquivos de configurações dessas máquinas para fazer análise. Ele vem diretamente para a parte de quarentena, então a gente consegue analisar. E também é caso, se a gente precisa excluir algum tipo de arquivo dessa máquina, a gente consegue fazer por aqui também. Então, a gente identificou determinada informação, então eu vou pegar essa informação, vou fazer uma varredura, mas eu ainda tenho a opção, já verifiquei determinados arquivos que eu preciso excluir. Então, eu vou lá, crio uma tarefa para isso e excluo essas informações de todo o meu parque. Então, essas são as tarefas que são atreladas ao EDR. As outras tarefas que aparecem aqui são do próprio For Windows desse Endpoint Security. E chegando na parte de relatórios, a gente vai ter as informações dos relatórios desse ambiente. Então, eu criei aqui um relatório de ameaças do próprio webinar de hoje, e a gente tem aqui alguns objetos que foram detectados, pois eu rodei um sample. Um sample é um vírus controlado, que a gente consegue trabalhar aqui sem nenhum tipo de risco, então rodei ele dentro desse ambiente. Esse ambiente é um ambiente real, então vocês podem ver que não é nenhum tipo de problema. E aqui ele vai me dar algumas informações. Esse nível de informação, objeto detectado, tipo de objeto, ameaças, arquivos, essas informações a gente já tem com o Select, com o Advanced, onde é que a gente tem toda a informação que tange o EDR, aqui na parte de detalhes. Então, aqui a gente vai ter a parte do visualizar cartão de incidente ou incident card, que é efetivamente relacionado ao EDR. Então, como ele vai nos trazer essa informação, ele vai trazer o relatório aqui com as informações do que foi feito por esse ataque, por esse ransomware, por esse fileless, por qualquer tipo de malware, tipo de vírus que se consiga adentrar o ambiente de vocês. Então, aqui eu vou ter, né, a BAT que foi rodada, onde ela foi rodada, então eu tenho informações sobre esse ambiente, qual foi o ambiente que foi utilizado, então o início do processo foi aqui, então qual que era o processo, quais eram os parâmetros de inicialização, qual era o PID desse sistema, a gente tem o nível de integridade, o próprio usuário que foi utilizado, se ele é um usuário privilegiado ou não. Nesse caso é porque é o meu usuário de... Pode falar. Tá me ouvindo? Só uma Tô. pergunta que eu acho que, como você está na tela aí, é bastante pertinente. Perguntaram se esse relatório é o relatório de ameaças. Sim. Legal. Esse relatório, ele é um relatório de análise de causa raiz de ameaça. A gente chama ele ou de causa raiz, ou de ameaça, ou de informação, né, de visualização de caminho de disseminação de ataques. A gente tem alguns nomes para esse relatório. Então, a gente consegue visualizar essa informação. Eu geralmente chamo de kill chain, que é o termo que é utilizado em segurança da informação, mas dá para utilizar relatório de cadeia de evolução do malware, relatório de caminho de disseminação de ataque. Então, eu geralmente coloco aqui como um relatório do EDRO também, mas é justamente Perfeito. isso. Continuando a pergunta,
qual ação tomar depois da visualização da ameaça no relatório? É nisso que eu vou entrar agora, eu já vou mostrar. Mas as ações dependem muito, né, da informação que essa pessoa encontrar dentro do ambiente dela. Mas eu vou mostrar como que a gente pode, né, colocar essas ações dentro do ambiente. Isso se já não tiver sido o próprio computador ter sido isolado da rede. Lógico que para um phishing, para alguma outra coisa, porque ele pega phishing, pega outros tipos de malware, ele não vai isolar, né? Mas se for alguma coisa que represente risco, que ele veja que possa, né, se tornar um potencial problema de movimentação lateral para essa rede como um todo, ele vai isolar essa máquina. Nesse caso, depois das análises que forem feitas pelos analistas de segurança, aí a gente tem a opção aqui embaixo, tanto de desbloquear o computador, caso, né, a gente já tenha feito análise, ou se a gente vir aqui nesse relatório e essa máquina não esteja isolada, mas a gente quer fazer algum tipo de análise nesse ambiente e prefira isolar, a gente já tem essa opção aqui também. Voltando aqui, a gente tem a informação, né, sobre a data e a hora e o ambiente, né, o horário que foi rodado, o nome e o tamanho, e aqui os próprios hashes. No caso, como ele está falando do processo, do parâmetro de inicialização do Windows C, do próprio Explorer, que foi onde eu colei essa informação, ele me dá a própria esse resultado de verificação da Kaspersky, então ele entende como confiável. Esse daqui é só o parâmetro de inicialização, onde é que começou esse ataque, por onde ele se inicializou. Então, aqui era só o primeiro, né? Era só esse ambiente. Essa BAT era efetivamente onde foi, né, verificado. Era o processo que começou esse ataque. Então, eu tenho as informações sobre ele, todo o parâmetro de inicialização que foi utilizado. Então, a gente consegue visualizar aqui a data e a hora, o próprio PID, o nível de integridade dessa informação. Aqui, nome de usuário. No caso, é um usuário privilegiado, porque ainda é o meu usuário de administrador. E o ID de logon da sessão. Então, se precisar de alguma análise forense, de algum outro tipo de informações mais profundas, você já tem um primeiro norte, você já tem um ambiente como um todo, falando onde começou, da onde veio, quais eram as informações, ID de logon, tem o próprio relatório que vocês podem extrair, então vocês têm essas opções aqui. E aqui o nome e o tamanho dessa informação também. Então, eu consigo saber o nome desse arquivo, né, onde ele está, e aqui o tamanho que ele tem, e os próprios hashes referente a Kaspersky. Se eu clicar em qualquer um desses hashes, ele vai me levar diretamente para o OpenTIP da Kaspersky. Então, esse aqui é o Threat Intelligence Portal. Ele é um serviço gratuito, esse que eu estou abrindo para vocês, mas para empresas que precisem desse tipo de análise, de outros tipos de informação que podem se prover do Threat Intelligence Portal, então ele também tem uma versão paga. Só que vocês, para utilizarem, para verificarem no dia a dia, a gente consegue utilizar, verificar, fazer análise de arquivo até 256 MB, colocando essa informação aqui, fazendo lookup de hashes, de IP, de domínio ou de web address e web address analysis também. Referente àquela informação, aquele hash, ele já tem as minhas informações aqui. Quantas vezes ele já foi identificado, qual foi a primeira vez, qual foi a última, qual que é o formato desse arquivo, qual que é o tamanho e quais os hashes referente a ele. Tem o do MD5, do SHA-1 e do SHA-256, e aqui outros nomes que ele já foi reconhecido também. Tá. Tem uma pergunta aqui, Sabrina. Uhum. É possível cadastrar um hash de um vírus para proteção? Sim, lá naquela parte de um vírus, Isso, é de um vírus cadastrar um conhecido? hash. A pergunta é possível cadastrar um hash de um vírus para proteção? Eu acredito que seja de um vírus conhecido, né? Sim, é porque vírus conhecidos, né, informações mais pertinentes, a própria KSN já tem essa informação. A não ser que seja algo que tenha sido pegado em um relatório, aí você já consegue cadastrar aqui na prevenção de execução ou até mesmo cadastrar essa informação para fazer a varredura dentro do seu ambiente lá no próprio IOC. E
falando da prevenção de execução, a gente tem essa opção para quê? Eu identifiquei esse vírus dentro do meu ambiente, tem os hashes referentes a ele, tem um arquivo, ou ele é um processo, ou é um outro tipo de informação. Então, eu pego isso aqui, além do próprio hash, a gente tem as outras informações referentes a ele. Levo isso para o prevenir execução, ou promover para quarentena, e o meu restante do meu parque vai ser poupado de verificar processo, de verificar memória. Ele não vai precisar utilizar essas informações, porque ele já verificou, bom, se isso aqui aparecer, já é um problema, eu não preciso processar, eu não preciso verificar essa informação, porque já é um erro, um vírus, na verdade, um problema identificado, já tem a marcação dentro dele ali. Voltando aqui, aí a gente vai ter as informações, então vai ter as entregas de arquivos que foram feitas, então se a gente clicar, a gente vai conseguir ver cada uma delas. Aqui a gente tem efetivamente a entrega de arquivo que foi feita por aquela BAT, né, que foi identificada dentro desse ambiente como um vírus, que até é o nome do objeto aqui, que foi identificado como um Trojan, um script generic. Então, eu tenho aqui os hashes referentes a ele, a data de criação, data de modificação e as informações dos próprios hashes. Então, se eu, a partir de agora, identifiquei, bom, esse é o problema, essa daqui é o problema, esse efetivamente é o vírus. Porém, eu posso tanto colocar ele, como eu posso colocar o próprio runtest.bat, porque se o usuário não rodar ele não é uma ameaça, mas ele é uma possível ameaça se o usuário trazer essa informação. Então, trazendo para um cenário real, se é um tipo de ataque que espera que ele fique inerte dentro desse ambiente até o momento que ele consegue parar o antivírus ou fazer outro tipo de programação para qual ele foi feito, que são aqueles vírus programáveis por retorno, então ele pode utilizar essa informação justamente para isso. Então a gente tem como pegar, supondo que isso daqui fosse um vírus real, um ransomware real. Então, dentro desse ambiente, eu poderia identificar as informações antes da própria ferramenta verificar que era um vírus efetivo. Bom, qual que é o vírus? Qual que ela identificou que era efetivamente um problema? Bom, esse aqui. Mas eu posso pegar informações lá do começo, esse ou as entregas de arquivos que foram feitas ou qualquer outro tipo de informação aqui e criar essa parte do Threat Hunt, da caça de ameaças dentro do meu ambiente. Já para me prevenir, já para trazer as informações para eu conseguir verificar essas informações antes. Então, eu tenho a visualização de caminho de disseminação de ataques, ou essa kill chain. Eu tenho a análise de causa raiz, qual foi a causa, e também tenho as opções de respostas em clique único. A parte do isolar o computador, desbloquear o computador, prevenir execução, mover para quarentena. Então, já tenho todas essas informações aqui. E vindo na parte de todos os eventos de alerta, eu vou ter toda aquela informação desde o começo. Então, eu tenho a opção de criar um IOC, selecionando os eventos que aconteceram dentro desse ambiente, ou até mesmo trazendo um IOC externo, que a gente também tem essa opção. Então, supondo que a gente vai procurar se tem esse arquivo aqui depositado em algum outro computador dentro do meu ambiente. Então, vou fazer essa análise a partir de agora. Então, vou trazer essa informação e vou criar o índice de comprometimento. Então, a partir de agora, eu tenho essa tarefa para ser criada. Esse índice de comprometimento, ele tem as condições de verificação, tanto ou quanto e, as condições ou e dentro desse ambiente. Então, eu posso colocar que se ele encontrar ou esse, ou esse, ou esse dentro do meu ambiente, ele já vai fazer as ações que eu vou colocar a seguir, ou até mesmo as condições e. Ele precisa encontrar esse, porque eles estão todos correlacionados, se não estiverem juntos não são um problema, caso vocês identifiquem dessa forma, e aí você consegue colocar nessa informação também. E aqui a gente tem os dados do próprio IOC que a gente está criando, né, que é a informação sobre o próprio malware, qual que é a descrição sobre ele, qual que é o tipo de documento, ele é um file item, e aqui o IOC. Pode falar. Sabrina, Oi. só uma pergunta que chegou.
Na versão do KSC 12, não possui esse detalhamento do ataque, correto? Posso ajudar a responder essa? Pode. Bom, se tiver EDR, acredito que sim, estou correto, Sabrina? Eu acredito que sim, porque deveria. Uhum. Então tá. Porque o EDR, né, vai estar habilitado e o que traz essa visualização toda dessas informações é o próprio EDR, não a versão do KSC. Por padrão, por boas práticas, a gente sempre recomenda de estar na última versão, né, assim que possível, até porque tem a 12, tem a 13, tem a 13.1 e agora a 13.2. Então já tem algumas versões na frente, tanto do próprio KSC quanto do próprio endpoint. Mas isso não desabona. Se a gente trabalhar com o EDRO a partir de agora, ele vai funcionar da mesma forma e vai trazer toda essa visualização de informações para vocês. Voltando aqui, então a gente tem a parte de tarefa de verificação e a partir desse momento eu escolho a informação e trago essa informação justamente para cá, para conseguir verificar essa questão aqui das ações. Então eu tenho a opção de exportar da coleção de IOC, posso pegar essa informação aqui, esse IOC em particular que foi criado dentro do meu ambiente, posso começar a fazer uma base de conhecimento. Então, bom, esse IOC aqui eu criei referente a essa informação, foi a partir de tal ataque, vou começar a criar a minha base de conhecimento a partir disso. Então, eu posso colocar aqui, fazer um descritivo, colocar o próprio relatório junto e colocar aqui qual foi o tipo de procura que eu fiz dentro do meu ambiente para que daqui 1 ano, 2 anos, eu precisar dessa informação, eu tenha ela também fora do próprio KSC. Mas aqui eu tenho as ações que podem ser feitas. Então, eu tenho a ação ao detectar o IOC, como isolar o computador da rede, executar a verificação de áreas críticas e até mesmo vou ver uma cópia para quarentena e excluir esse objeto. Eu só vou colocar um ponto para vocês, para a gente tomar cuidado com isolar o computador da rede, quando a gente estiver fazendo teste, quando a gente estiver verificando dentro do próprio ambiente, porque acontece, se você colocar para isolar, ele vai isolar. Se tiver às 8 horas, vai ficar às 8 horas fora. Então, principalmente porque se essa máquina em home office, ela perde acesso à VPN, ela não vai conseguir se conectar e ela vai ficar fora. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado dentro do ambiente, porque acontece. Então, a gente vai gerar ou importar esse IOC aqui, vai configurar as ações de respostas que ele encontre e vai verificar os hosts de IOC e aplicar essas respostas. Então, a partir do momento que eu criar isso aqui, essa tarefa vai ser criada dentro do meu ambiente. Eu vou só tirar essas duas informações e vou criar aqui para mostrar para vocês. Fechando. E aqui a gente vai ver a própria tarefa. Então, dentro desse ambiente, a gente vai ter a tarefa que eu acabei de criar. Essa. Aqui ele já está, né, concluído com a advertência. Ele já trouxe o resultado. Então, ele já colocou como agendado na próxima verificação desse próprio servidor, né, na próxima sincronização, ele vai mandar essa informação e ele vai começar a rodar. Então, tem as configurações aqui de conta, caso seja necessário. Se você quiser colocar outros dispositivos, ir fazendo isso aos poucos, você pode ir, primeiro eu vou fazer de determinadas máquinas, ou eu vou fazer só de um grupo. Então, eu posso colocar essa informação aqui. Posso colocar locais de escopos de exclusões também, e até as notificações que vocês queiram receber. Então, tem como a gente salvar esses eventos, salvar os eventos relacionados ao progresso da tarefa, salvar os eventos da execução da tarefa, armazenar esse log no SO do dispositivo ou desse administrador aqui, do servidor de administração, e tem as opções de, se ele encontrar, te notificar por e-mail, por SMS, ou até mesmo executar o arquivo ou o script que foi colocado aqui por vocês. Então, eu tenho as configurações do aplicativo. Então, eu coloquei essa informação, foi dessa forma que eu configurei, eu consigo visualizar ele aqui. Se por um acaso eu estou trazendo essa informação de fora, eu posso vir aqui e redefinir e trazer esse IOC que eu tenho baixado, que eu tenho
movido de algum outro local para cá para fazer essa varredura. Então, você não precisa esperar acontecer. Se você verificar algum tipo de ameaça nova, de ameaça que possa, né, vir a ser um problema para o seu ambiente, você verificou no Security List, verificou no MITRE, verificou em algum outro fórum de segurança, tem disponibilizado esse IOC de fóruns seguros, você pode trazer essa informação para cá, fazer a varredura dentro desse ambiente. E a gente vai ter aqui na parte do avançado as informações que ele pode analisar. Então, ele não vai analisar só arquivos, ele tem a opção de analisar processos, registros de Windows, logs de eventos, tabela ARP, cache DNS, portas de rede, serviços, contas de usuários, volume de unidades e objetos do próprio sistema também. Então, tem uma abrangência muito grande, baseado nas informações que o próprio relatório gere ou que o IOC que vocês tragam de fora vai gerar. Ele vai, né, vai flagar essas informações e vai buscar o que está correlacionado àquela informação de IOC. Aí a gente vai ter aqui as informações do próprio agendamento, a gente pode colocar aqui como as tarefas do próprio Kaspersky que já funcionam, a cada N horas, N dias, semanalmente, e aqui também histórico de revisões. Então, quem criou essa informação e quem foi que fez, então, a própria auditoria dessa tarefa. Voltando ainda no próprio relatório, quando a gente fala de LGPD, de ANPD, eu tenho clientes no ramo financeiro que eles estão me passando que já é uma realidade que eles precisam passar toda e qualquer tentativa de ataque referente a ransomware ao ambiente deles, ou a fileless, todo e qualquer ataque que aconteça. Por quê? Porque, principalmente quando a gente fala do ramo financeiro, a gente está falando dos dados bancários, está falando dos dados de dinheiro das outras pessoas, então, nesses casos, eles já precisam reportar essa informação de ataque para a ANPD. Não sei se isso vai ser disseminado para o restante, mas isso já é uma realidade para esse pessoal que trabalha com essa parte referente a bancos, referente a todo o ramo financeiro. Eles já precisam reportar, já precisam passar por onde foi o ataque, o que aconteceu, toda essa cadeia de disseminação de ataque, quais computadores ele conseguiu capturar, se teve algum tipo de informação que foi vazada, eles precisam passar essa informação. Esse relatório já seria basicamente 80%, como eu já ouvi dos clientes falando que 80% do trabalho já feito, só que eles precisam de outras particularidades, coletar algumas informações, fazer uma análise mais aprofundada, forense dentro do ambiente, para trazer também esses anexos juntamente a um relatório como esses. Então, já seria metade, mais da metade, na verdade, quase todo o trabalho feito dentro desse ambiente também. Então, isso já é uma realidade. E, falando de EDR, só para a gente encerrar, é justamente para isso que o EDR nos proporciona, para que a gente consiga ter a visibilidade do que está acontecendo. Então, além da gente trabalhar com as políticas, com os bloqueios que a gente tem hoje, a gente consiga trabalhar também de maneira proativa. Bom, eu consigo identificar de onde veio o ataque, quem foi a primeira máquina, se ele conseguiu fazer algum tipo de movimentação lateral. Então, eu consigo ter toda essa visualização dentro de um relatório justamente para isso. E aí, se por um acaso, né, aconteça algum tipo dessas informações, eu tenho o próprio isolamento de rede, tenho o relatório e com isso eu consigo fazer esse threat hunting. Aconteceu na minha primeira máquina? Vou pegar as informações, vou caçar essas ameaças no restante do meu parque para ter certeza que essas ameaças não estão inertes, esperando, né, algum tipo de brecha, algum tipo de falha humana, que acontece bastante, como parar o próprio endpoint, porque ele está travando alguma coisa, e acabar sendo capturado por um ransomware ou algum outro tipo de ataque também. Sobre o EDRO, são essas informações que eu tinha para passar para vocês. Eu sei que são muitas informações de uma maneira só, mas ele é bem abrangente, né? Ele é um primeiro caminho para a gente sair de trabalhar só de EPP para trabalhar mais com a própria segurança, para subir esse nível de maturidade, para trabalhar mais com o conhecimento do que está acontecendo, dessas análises de causa raiz, e conseguir, né, evoluir e ir galgando nessa parte de segurança da informação.
porque a segurança da informação nunca é uma coisa só, são várias camadas que a gente tem que proteger. E o EDRO é mais uma delas para dar toda essa visibilidade para vocês. Temos perguntas? Dani, Samira? Sim, tem um pessoal perguntando aqui no chat, tá, ô Sabrina, sobre as ameaças de e-mail, como que é tratado isso, se tem relatório, enfim, se deve tomar alguma ação. Tem o relatório, sim, deixa eu ver. Que eu criei um relatório para vocês hoje, mas eu tinha outros relatórios aqui. Deixa eu ver que eu tinha um relatório de phishing. Como esse é um ambiente vivo, eu tinha visto um phishing em algum lugar. Deixa eu ver. Mas também, ele também vai trazer essa informação. Mas esse aqui são falsos positivos, esse aqui é outra coisa. Hosting Cloud, link malicioso que ele encontrou. O próprio teste. Bom, não é esse. Deixa eu fechar aqui e procurar para vocês. Pessoal, vai mandando perguntas aí que a gente vai respondendo, tá bom? Se tiver outra, você pode falar enquanto eu procuro. Enquanto a Sabrina está falando, eu vou fazer só um comentário bastante pertinente, aproveitando que a gente está com bastante gente aí participando. Para quem é cliente de Kaspersky, se quiser fazer o upgrade para EDR, tá? Pode fazer um contato com a Samira e a Samira depois vai compartilhar os dados. A gente está em final de trimestre, a Kaspersky está com algumas ofertas bem interessantes aí, bem aderentes. Então, para quem só tem Kaspersky Select, Advanced e tal, quiser fazer o upgrade para EDR, entre em contato com a gente e a gente gera um orçamento. Ah, Danilo, mas eu não tenho Kaspersky ainda, eu utilizo outra solução. Quero só adquirir o Kaspersky. Tranquilo, você não precisa perder o licenciamento que você tem atual hoje com o teu atual produto. A gente pode inicialmente fornecer só o EDR para vocês e vocês vão ter essa visibilidade e conseguir com o processo de bloqueio e tomar as devidas ações com as ameaças aí 0 day, 0 hour. Pessoal, eu acho que, como a gente foi colocando outros relatórios, o pessoal apagou alguns antigos. Eu tinha um de um phishing que chegou para o pessoal do financeiro. Mas, basicamente, ele vai chegar naquela tela de relatório e vai te mostrar que veio por um Outlook. Deixa eu abrir até o meu para mostrar aqui embaixo, que ele mostra se foi vindo de algum aplicativo ou de algum outro local da própria internet. Então, aqui ele fala da onde foi baixado. Então, quando veio o phishing, eu mesmo vi esse relatório, ele estava aqui, que foi baixado do próprio aplicativo do Microsoft, qual que era a ameaça, no caso, era um phishing que veio, que ele bloqueou e, né, tomou as devidas ações e tinha os hashes referentes a ele também. Então, no caso, se vocês identificarem essa informação de phishing ou de qualquer outro tipo de ameaça, vocês podem colocar aqui para prevenir execução, para mover para quarentena. No caso do phishing, acho que ele iria direto para quarentena, mas também o próprio Kaspersky, vocês podem pegar esses alertas aqui e fazer a verificação no restante das máquinas. Se por um acaso, né, vocês identificarem que for algo que tal potencialmente não tenha sido pegado pelo próprio Kaspersky, pelo próprio EPP, por conta dele não representar uma ameaça num primeiro momento. No caso do phishing não vai acontecer, porque ele no momento que ele adentrar, ele já consegue identificar aqui, como ele identificou nesse caso. Não tenho para mostrar para vocês, desculpa, viu? Tranquilo, Sabrina. O pessoal perguntou aqui também como e onde, né, ativar o EDR. Depende do licenciamento, pessoal, que vocês tiverem, tá? Se no caso for o EDR óptimo, a Sabrina vai mostrar para vocês. Olha, como a maioria de vocês acredito que trabalhe por aqui, fica mais fácil. Mas basicamente tem alguns passos que a gente precisa fazer. Já peguei muitos clientes que testaram e acabaram não conseguindo. Por quê? Hoje a gente tem um ambiente já com o próprio Kaspersky. São dois pontos que a gente tem que se atentar. Se o próprio computador está com o componente do EDR habilitado e se essa máquina está atrelada com a chave nova, né? Então, por exemplo,
a gente traz a chave para cá, nesse caso ele já tem a chave aqui do próprio Optimum, no meu ambiente, e a gente precisa verificar aqui se esse componente está habilitado. Então, aqui a parte de componentes, no caso da aplicação, eu venho até aqui e consigo identificar onde está essa informação. Então, eu não tenho certeza, eu coloquei e não está funcionando em algumas máquinas. Então, você vai ter que olhar aqui se esse detection and response ele está executando dentro dessa máquina. É um ambiente, é um modo, desculpa. Se por um acaso vocês ainda quiserem fazer de outro modo, eu tenho acesso, esse aqui é o meu computador, tá? Então, aqui ele vai mostrar que é o Expert, que é um outro EDR que a gente tem da Kaspersky, que eu estou testando na nuvem. Por isso que eu estou mostrando meu ambiente em MMC para vocês, que é o do EDRO. Mas aqui ele mostra nos computadores que está habilitado que o componente está aqui também. Então, vocês podem verificar por aqui, né, se ele está habilitado, depois daqueles passos lá que a gente já fez. Questão do componente e um outro ponto. Se por um acaso vocês forem fazer o upgrade para o EDRO, no momento que vocês identificarem que um componente não está habilitado nessa máquina, a gente precisa verificar se o agente não tem senha de proteção, porque se ele tiver, a gente vai precisar desabilitar para poder alterar o componente. Por quê? O próprio agente, o próprio endpoint interpreta, mesmo que venha da Kaspersky, essa alteração de componente como uma tentativa de alguma coisa. Ele não permite. Então, a gente precisa desabilitar para conseguir colocar o componente e assim a gente volta essa informação na mesma hora que a gente conseguir. Que a segurança funciona tanto que nem mesmo ele mandando do próprio servidor, ele deixa a gente fazer essa alteração. Tá, pessoal, obrigada, Sabrina, pela resposta. O pessoal perguntou aqui uma dúvida comercial, tá? Eu vou responder essa. No caso, ele tem várias chaves diferentes, né? Com vencimentos diferentes. Nesse caso, a gente pega essas chaves, tá? Todas as chaves que você tem no seu parque hoje. Vamos supor que você tenha 3, 4 chaves, a gente pega e sobe isso para a Kaspersky, pede o upgrade delas e a gente disponibiliza os valores, tá? É cobrado sim por máquina, tá? Pela quantidade de chaves. De máquinas, desculpa. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Na versão Kaspersky Endpoint Security Advanced, não possui o EDR. Preciso fazer um upgrade nesse caso? Sim, precisa fazer um upgrade. Existe alguma limitação? Oi? Não possui. Não possui, precisa fazer o upgrade. Existe alguma limitação quanto ao número de endpoints que a solução cobre? Pessoal, o mínimo é 10, tá? O mínimo é 10 licenças. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal, no caso se você já tem uma chave de Kaspersky, tá? O melhor cenário é você fazer um upgrade. Mas também depende do vencimento. Às vezes, se estiver próximo do vencimento, é melhor você já renovar o Kaspersky para EDR, em vez de fazer o upgrade. E depois, pessoal, que a gente finalizar aqui, a gente vai disponibilizar, sim, o vídeo da gravação, tá, do webinar para todos. Vocês vão receber no e-mail de vocês o vídeo, o nosso agradecimento aí. Sabrina, este relatório do EDR funciona em caso de detecção em mobile? Em mobile? Não, porque o EDR ele funciona para Windows. Windows e Windows Server nesse caso. Esse aqui que eu estou mostrando, o EDRO. A gente tem outros tipos de EDR, como o próprio Expert, que ele funciona para Linux também. Só que no caso do EDRO, ele funciona para Windows, não vai funcionar para a parte de mobile. Beleza, o pessoal que pediu orçamento, pessoal, depois do webinar a gente vai entrar em contato com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente fica à disposição, tá bom? Para não se alongar muito, se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar nos nossos contatos ou continuar mandando no chat, tá? A gente vai fazer, para não alongar tanto o horário, né, que estava previsto até às 17, a gente vai fazer o sorteio, pessoal,
dos brindes para o pessoal que se inscreveu no webinar, tá? Com base na lista que a gente fez com os nomes de vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui. Sabrina, me avisa a hora que você estiver vendo, tá? Tá, eu já tirei a minha. Eu não tô vendo ainda, não. Ó. Você vai ter que me passar para apresentador, por favor. Me dá um segundo. Vê se Apareceu. deu certo aí, Samira. Já Deu. foi. Foi? Foi. Agora é só Ok. compartilhar a tela. Legal. Pessoal, estão vendo a tela? Deixa eu tirar. Pronto. Sim. Estamos vendo, sim. Beleza. Vamos sortear aqui. A gente está com uma lista aqui, pessoal. Vou até mostrar para vocês, tá? A lista, ela está com os asterísticos, tá? Para a gente, com os caracteres, para não divulgarmos nenhum dado, tá? É somente as empresas. E ao finalizar, a gente vai entrar em contato com todo mundo para disponibilizar aí para vocês o brinde, enviar para vocês aí por e-mail ou por correio, depende do brinde. Beleza? Uma pergunta, Samira. Como que vai ser a logística do sorteio? Como a gente tem 83 pessoas inscritas, vai ganhar quem está presente aqui, quem participou pelo menos 80% do webinar? Sim. Vai ser o Quem pessoal estiver que até agora? quem tiver presente aqui, tá? A gente vai fazer o sorteio. O pessoal que ganhar e não tiver no webinar, a gente vai disponibilizar uma licença, tá? Mas a intenção é fazer para quem está ao vivo aqui, o pessoal se manifesta no chat. Danilo, você pode me ajudar olhando o chat aí, o pessoal se manifestar? Sim. Tô visualizando aqui. Ó, 83, tá? Inscritos a gente tem no webinar. Vou correr o sorteador aqui, pessoal. Ó, o primeiro brinde, tá, do sorteio, a gente vai começar com um kit churrasco aí já para startar. A gente vai fazer 10 sorteios, tá? Vamos começar com o kit churrasco primeiro. Vamos ver o primeiro ganhador. Foi o número 10. Número 10 da Consigás. Tá presente? Por favor, aí se manifeste no chat. Pessoal da Consigás com caractere aqui. É que a gente não consegue ver o nome da pessoa pelo asterísticos aqui. Deixa eu ver se eu pego a lista bruta aqui. Enquanto Eu isso, acredito que seja Wagner. Eu acredito que seja o nome da Sabrina. pessoa. A intenção não era falar, eu sabia que era esse nome. Desculpa, Pessoal, eu não falei o Consigás. resto, gente. Tá tudo bem. Não, tranquilo. Alguém mandou aí no chat? Não. Mas para a gente não se alongar muito, vamos fazer o seguinte, Samira. Vamos fazer o sorteio. A gente faz o sorteio de até 3 kits, a gente aumenta Tá, e a gente verifica. Se a pessoa estava online, a gente vai mandar o kit, a pessoa pode entrar em ok. contato com a gente, está sendo gravado aqui. Ok. Pessoal, vamos fazer o sorteio agora de uma garrafa de água. O pessoal que foi no evento ganhou, hein? Vai ganhar 2. A gente tá pagando do Santander aqui. Vamos sortear aí mais um. Lembrando que quem já ganhou não vai ganhar novamente, hein, pessoal? Vamos dar oportunidade aí para mais gente ganhar. Número 69. Número 69 é o ganhador aí da garrafa de água. Prefeitura de Botucatu. Foi o ganhador aí da garrafa de água. Vou fazer mais um sorteio de mais uma garrafa de água, pessoal. Número 73 ganhou uma garrafa de água personalizada da Forte Securi.
Foi o colaborador da Bracel que foi inscrito no nosso webinar. Eu aí uma garrafa de água personalizada. Pessoal, tô fazendo bem rapidinho, tá? Pra gente não se alongar. Vamos fazer o sorteio. Número 4 ganhou mais uma garrafa de água saindo. Lincoln Ferreira da Procred. Eu acabei falando o nome. Vamos rodar mais um sorteio. Esse sorteio é do kit churrasco. Kit churrasco agora. Número 76 para o kit churrasco. Número 76, Irmandade Santa Casa de Sertãozinho. Fazer mais um sorteio, pessoal. Agora vai ser das licenças. Licenças Kaspersky aí para dispositivos domésticos, para vocês usarem em casa. Número 51. 51 aí ganhou mais uma licença da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Ó, o último kit churrasco eu vou deixar para fazer por último, hein? O último sorteio vai ser do último kit churrasco. Vou fazer mais 2 das licenças. Número 57 ganhou aí uma licença Kaspersky da Aenflo. Dá mais um sorteio de licença. Número 18. Número 18 ganhou mais uma licença Kaspersky da empresa TVTem. Agora vai ser o último kit churrasco. Vamos ver quem que vai ganhar aí esse último prêmio disponibilizado da Forte Secure, hein? Brinde limitado, pessoal. Número 57. Ganhou o último kit churrasco. Não, ele já ganhou, então não vai ganhar o kit churrasco. Esse aí ficou com a licença. Vamos sortear de novo. Número 53. Número 53, Cedirp. Pessoal da Cedirp. O último sortudo aí do kit churrasco que a gente vai estar enviando. Pessoal, os brindes já encerraram, tá? Gostaria de agradecer aí todo mundo pela participação, inclusive da Sabrina, que fez uma ótima apresentação para nós. Danilo também, que está aqui participando junto, nosso grande chefe aí. Quem leva o nome da Forte Secure nas costas, aí, o primeiro a chegar e o último a ir embora. Só uma correção, chefe não, vai, gestor. E hoje, até para pontuar, pessoal, deixar um convite, a gente vai fazer um webinar sobre LGPD, da outra empresa do nosso grupo, e a gente vai mandar o convite para vocês. Até depois, quem puder colocar no chat aí, quem já está adequado e quem não está adequado LGPD, até para a gente saber e ter uma ideia, uma estimativa. Como a gente teve uma audiência grande aí, eu gostaria depois que o pessoal falasse, eu já caminhei, estou com uma consultoria, não estou, para a gente ter esse conhecimento aí. Tá joia? Gente, muito obrigado, Sabrina, obrigado, Samira, e a gente vai cuidar com a logística aí do envio dos brindes aí. Eu que agradeço, pessoal, mais uma vez pelo convite. Obrigada, Samira. Obrigado, Danilo. Precisando de qualquer coisa, pessoal, se tiver qualquer dúvida, pode chamar eles que a gente está aqui à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida. Joia, obrigado. Certo, Tchau, então, tchau. pessoal, obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.